Instrutor e instrutora de Pilates, aqui estou eu novamente. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma situação que eu vinha passando muito no início da profissão e que hoje, com o tempo, a gente amadurece, a gente evolui, a gente vê os nossos erros e passa a não cometê-los novamente. E eu vejo que assim, no começo eu recebia clientes vindos de outros espaços. Eles chegavam aqui, eu começava a minha sessão e eles começavam a avisar assim, nossa, isso eu não fazia lá no outro espaço. Nossa, lá o instrutor ou a instrutora de Pilates não solicitava que eu respirasse, que eu cuidasse do encaixe dos ombros, que eu fizesse o crescimento axial, que eu encaixasse isso, fizesse isso, nananana. E aí eu começava a pensar, putz, o que eu vou falar para esse cliente? Aí, às vezes, ele vinha com uma falta de alguma mobilidade, seja no quadril ou seja na coluna. E eu pensava, esse cliente faz 3, 4 anos de Pilates e o instrutor não enxergou essa falta de mobilidade. Mas claro que eu não falava isso para o cliente, óbvio, porque isso é falta de profissionalismo. Esse erro eu não lembro de ter cometido. Se eu cometi, desculpa. Aí eu começava a falar para ele, olha, aqui você não tem você tem essa falta de mobilidade. Eu vou trabalhar isso. Por quê? Porque isso é importante, trará, trará. Só que internamente eu julgava aquele instrutor de Pilates. Eu julgava aquele profissional e pensava, que instrutor de Pilates é esse que não viu essa coisa tão básica? Com o tempo eu fui amadurecendo, fui aprendendo e aí eu me dei conta de que, às vezes, o problema não é do instrutor de Pilates, do outro espaço que ele estava errando. Às vezes, esse cliente não era dedicado nas sessões, não cumpria, não fazia como o instrutor solicitava. Às vezes, o instrutor tentava falar para ele o que ele desejava, o que ele precisava, mas o cliente não conseguia executar. E por que eu aprendi isso? Porque eu comecei a me dar conta que eu solicitava alguns movimentos para os meus clientes, fazia umas conduções verbais, que mesmo assim o cliente ele não conseguia executar aquele movimento da maneira como eu desejava. Aí, por algum motivo, eu passava esse cliente para uma outra instrutora, porque eu tinha um outro compromisso, e outra instrutora atendia ele. E na sessão seguinte eu me deparava com o cliente conseguindo fazer aquele movimento que, por tantas sessões, eu não conseguia ajudá-lo a executar. Aí eu comecei a me questionar, o que tem de errado? Aí eu fui até a instrutora, questionava ela como é que ela conduziu, o que ela falou, o que ela fez, que educativos que ela fez para ele entender. Então, não é que o instrutor é desqualificado. Aí eu aprendi, aí eu vi que o problema, o fato principal é que muitas vezes a sua fala não bate com a do entendimento do cliente. E é ali que está o problema. Não é você que é um péssimo instrutor, não é o cliente que não entende, que é um péssimo cliente, que está desligado e não entende o que você fala. Simplesmente, às vezes, a fala, a conexão de cliente e instrutor não bate para aquele único movimento. E, gente, isso não é o fim do mundo. Então, o que eu comecei a fazer aqui no nosso espaço? Quando eu vejo que um aluno tem alguma dificuldade de executar um movimento, de fazer alguma mobilidade, alguma simples modificação no exercício, na sessão seguinte, eu solicito que outra instrutora acompanhe ele. E aí ela, com o jeito dela, ela vai conduzir a aula e, principalmente, ela vai enxergar coisas, encurtamentos, movimentos que talvez eu não estava enxergando por estar acompanhando esse aluno há muito tempo. E com isso ela me passa o feedback, eu conduzo as próximas sessões em cima daquilo, da observação dela e o cliente sai muito mais satisfeito. Então, uma dica para vocês, não julgue o profissional. Quando o seu cliente vem de outro espaço, simplesmente dá um reset nele e avise-o. O que ele aprendeu lá
ficou com ele lá. Que ali, dentro desse espaço onde ele está entrando, pode ser que venham novos aprendizados para ele, o que não significa que o outro instrutor não era bom, certo? Então hoje eu procuro falar isso para o cliente que vem de outro espaço. Reseta o que você aprendeu e aqui eu vou te conduzir para novas experiências. E não julgo o outro profissional, pois hoje eu me coloco no lugar dele e sei que eu posso, não muitas vezes errar, às vezes não é um erro nosso, mas é uma falta de comunicação e de conexão que a gente não está tendo com o nosso cliente.